Nosso tema mais amplo é a vida no caminho. E hoje a mensagem tem como tema um passo além do materialismo. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Muito bem, a vida no caminho. O texto que nós lemos é exatamente o ensino de Jesus para aqueles discípulos, para aquelas multidões que passaram a experimentar, a ouvir a mensagem de Jesus, um novo caminho de vida, uma nova ética do viver, uma nova proposição quanto ao futuro. A vida no caminho, especialmente neste caminho proposto por Jesus, ela tem outro foco, ela tem outras prioridades. E então nesta noite, falando sobre a vida no caminho, a vida de Cristo e a vida que os discípulos e os apóstolos do Senhor Jesus experimentaram, eu gostaria de chamá-los para que nós observássemos como o Senhor Jesus ensinou aqueles que são do seu caminho a lidar com as coisas desta vida, especialmente com as riquezas, com os tesouros materiais que nós podemos ter ou não nesta vida. E não importa o quanto você tenha e nem o quanto você não tenha, a relação com as coisas desta vida, com os tesouros materiais, ela independe de você ser possuidor de muito ou de pouco. O grande problema nosso não está do lado de fora do nosso coração, nas coisas que nós possuímos.
O problema está exatamente dentro do coração, em relação àquilo que eu possuo ou que eu quero possuir. E então o Senhor Jesus, especialmente aqui neste sermão, que é chamado Sermão do Monte, ele reserva uma grande parte do sermão para instruir os seus discípulos, para nos instruir a respeito dos bens que nós podemos ter nesta vida. E não só a respeito deles, mas de todo esse conjunto de coisas que nós queremos resumir todas dentro desta palavra materialismo, de coisas que têm a ver com os tesouros terrenos. O que o Senhor Jesus faz aqui, eu quero adiantar isso para vocês, são quatro confrontos. Ele vai confrontar primeiro, tesouros na terra versus tesouros no céu. Segundo, olhos bons versus olhos maus. Terceiro, Deus versus riquezas. E quarto, preocupação versus fé. São essas quatro relações que o Senhor Jesus vai desafiar-nos dentro delas a respeito de como um cristão vai viver. O Senhor Jesus vai colocar os dois lados da vida: a vida no caminho que Ele propõe e a vida pagã, ou a vida fora do caminho. A vida daquele que tem fé e a vida do incrédulo. A vida do materialista e a vida daquele que tem os olhos na eternidade. E Ele vai confrontar isso exatamente para que eu me encontre dentro destes enfrentamentos e perceba como eu estou, e depois tome uma atitude. E a atitude que eu gostaria de conclamar os irmãos a tomar nesta noite é exatamente que nós demos um passo além do materialismo, porque a grande realidade da nossa geração no Brasil hoje é que nós somos, nos últimos 20 anos, impulsionados ao consumismo. E numa escala de 1 a 10, todos nós avançamos alguma coisa. Se você, em termos de consumismo, estava lá no primeiro patamar, você recebia uma nota 1, com certeza nos últimos 20 anos você deve ter subido lá para a nota 5. E se você já era alguém compulsivo por compras e já tinha lá uma nota 5, você com certeza está estourando essa escala lá na nota 10. E se você estava já no 9 ou no 10, então eu acredito que você está com graves problemas em relação a isso. Eu estava lendo esses dias um blog de um amigo e ele estava contando uma situação no mínimo interessante. Ele é muito jovem, está estudando fora e ele participou de uma dessas campanhas de supermercado, preencheu um cupom e ele foi premiado e ganhou uma carta de crédito para comprar R$500 numa rede de supermercado famosa que tem em São Paulo. E aí, um dia que ele saiu do serviço, próximo ao final do ano, ele decidiu fazer uma revolução na sua geladeira. Ele falou: hoje eu vou usar os R$500, eu vou encher a minha geladeira. E ele saiu do serviço e foi imediatamente para um shopping próximo ao seu serviço, o Shopping Eldorado. E chegando lá, essa rede de supermercados tem um ali próximo, ele desceu e ele foi para o supermercado e ele todo feliz passava orgulhoso pelas prateleiras porque ele estava enchendo o seu carrinho sem gastar um centavo. E aí ele terminou as suas compras e ensacolou e estava orgulhoso e saiu na porta do shopping, e ele mora na Zona Leste. E depois que ele saiu da porta do shopping, ele se deu conta que ele ainda não tinha um carro. E ele estava com muitas sacolas e já eram 22 horas e ele não tinha muita opção de como sair daquele lugar. E aí ele parou para pensar, ele falou: olha no que eu me tornei. Eu me tornei um consumidor tão compulsivo que eu nem sequer paro para pensar se eu dou conta de carregar o que eu dou conta de comprar. E esta é a grande realidade de um povo consumista. Nós compramos mais do que conseguimos comer, nós compramos mais do que conseguimos usar, nós compramos mais do que podemos carregar, e o pior de todas, nós compramos mais do que nós podemos pagar. E isso gera uma série de consequências e problemas para a nossa vida. E o Senhor Jesus está mostrando que aqueles que vivem no seu caminho devem encarar essas oportunidades de uma forma diferente. Nós temos toda uma política econômica montada no nosso país em função de tornar você um consumidor contumaz. Porque isso aquece a economia, isso disfarça as dificuldades econômicas do país, porque há um giro muito grande.
O crédito foi ofertado a todos indiscriminadamente. E hoje você tem pessoas que moram muito mal, mas tem um carrão na garagem, ou pelo menos estacionado na rua. Lá em São Paulo existem alguns conjuntos habitacionais que foram construídos nos lugares que antes existiam favelas. Alguns desses conjuntos são chamados de Singapura. E quando você passa do lado do Singapura é muito interessante, porque as pessoas moram naqueles apartamentos que são um verdadeiro ovo, são 30, 40 metros quadrados no máximo, mas tem os carros. O Singapura não tem garagem, porque quando ele foi construído para contemplar pessoas que viviam na favela e que não tinham carro. E agora todos eles, por causa do crédito, têm carro. E os carros ficam estacionados do lado de fora do condomínio, porque o condomínio não previa que isso poderia acontecer. E nós vivemos assim, nós vivemos obtendo e comprando coisas que nós mal damos conta de pagar, não temos onde guardar, não conseguimos usar, não conseguimos comer, não conseguimos usufruir disso. E nesse mundo consumista, maluco, especialmente no nosso país que está conhecendo isso, a relação entre nós e as coisas, e aí é coisas mesmo, que é bem genérico, ela se tornou uma relação complexa e uma relação danosa. A prova disso é que nós vivemos uma realidade tão materialista, os nossos corações estão tão voltados para isso, que quem mais está sofrendo com o avanço econômico do brasileiro são exatamente as igrejas. E é óbvio que igreja é uma instituição. Quem está sofrendo, na verdade, são as pessoas e as famílias. E o reflexo aparece exatamente aonde? Na igreja. Hoje é muito difícil você convencer alguém a participar de algum trabalho da igreja, porque a agenda de todo mundo se tornou absolutamente uma agenda concorridíssima. Porque agora se tem dinheiro para viajar, porque agora se tem dinheiro para ir comprar, porque agora a sua casa virou um parque de diversões, a sua casa é um lugar tão maravilhoso, tão confortável e tão cheio de entretenimento que você não quer mais sair de casa. Eu estava conversando há algum tempo atrás com um médico que é homeopata, e ele estava falando assim: o mundo mudou. Antigamente a gente empurrava os filhos para a rua para eles brincarem. Agora a rua ficou perigosa, então a gente não quer que eles vão para a rua. E a nossa casa se tornou atrativa demais. Tem 2, 3 videogames, tem televisão, tem TV a cabo, tem um monte de coisa. Você acha que seu filho quer sair de dentro de casa para ir brincar na casa de um amigo? Ele não quer. Ele tem todo o entretenimento que ele precisa dentro da casa. E assim nós vamos criando pessoas completamente diferentes de nós, que não gostam de se relacionar, que não gostam de fazer amigos, que não estão nem aí para as pessoas. Elas estão muito comprometidas com as coisas. E tudo isso nós sentimos o reflexo dentro da igreja. Há um problema com a igreja? Não. Não há um problema com a igreja. Porque a igreja é de Cristo e Cristo sabe muito bem como conduzir sua igreja. Ele é o cabeça dela. Há um problema com a sua família. Há um problema com a minha família. Porque estas coisas todas estão acontecendo conosco. Somos nós que estamos sendo prejudicados. É o nosso coração que está cada vez mais frio. É a nossa mente que está cada vez mais ansiosa e preocupada com comida, com vestimento e com bebida. É a nossa vida que está caminhando cada vez mais longe de Deus, cada vez mais entretida e satisfeita com os tesouros dessa vida, e absolutamente despreocupada e não ansiosa por aquilo que é a única coisa pela qual eu deveria ficar ansioso, que é pelo céu. A Bíblia diz que toda a criação tem uma ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Ela aguarda isso. E os próprios filhos de Deus não têm mais essa expectativa. As expectativas são curtas e breves. A expectativa de comprar algum objeto novo que foi lançado no Polyshopping. A expectativa é de trocar de carro. A expectativa é de fazer aquela viagem tão sonhada para a América do Norte. A expectativa virou isso. A expectativa, ela sucumbiu às coisas terrenas. E a palavra de Deus diz que se as nossas expectativas, elas têm a ver tão somente com o tempo presente, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. E no final das contas, o que a gente tem enxergado naqueles que ainda conseguem vir à igreja hoje, é um bocado de infelicidade. Infelicidade, porque só tem esperanças relacionadas a coisas que podem ser adquiridas aqui e agora. Isso é muito triste. Bom, Jesus
há 2000 anos atrás, ele já tratou desse assunto. E ele deixou para nós estas lições que eu quero rapidamente agora ver com vocês, porque é um texto muito conhecido nosso, e nós já lemos e já lidamos com todos esses textos aqui. A primeira parte, do versículo 18 ao 21, o Senhor Jesus mostra que existe uma relação de oposição entre os tesouros desta vida e os tesouros que podem ser adquiridos no céu. Ele disse claramente que nós não devemos acumular para nós tesouros sobre a terra. Por quê? Porque sobre a terra os tesouros eles vão ser consumidos de um jeito ou de outro. Ou a ferrugem, ou a traça, e então ele está falando sobre algumas deteriorações naturais que podem acontecer, ou questões não naturais, mas questões provocadas pelo pecado e pela maldade, que é exatamente alguém vir e roubar o que você tem. E esse roubo pode ser um roubo legalizado ou não. Quando eu falo roubo legalizado, é mais ou menos aquilo que aconteceu na época do Collor, quando a sua poupança foi roubada, literalmente, de forma legal, mas foi roubada. Você pode perder os seus tesouros. Naquela época eu lembro de muita gente desesperada, porque as pessoas descobriram um jeito melhor para ganhar dinheiro do que trabalhar. Era vender um imóvel, pegar todo o dinheiro e colocar na poupança. Em 2, 3 meses o valor simplesmente duplicava, porque a inflação era algo absurdo. Então as pessoas pegaram todos os seus tesouros, venderam e colocaram em aplicações, em poupanças. E de repente alguém foi lá e roubou todos os tesouros. Para mim essa, para o brasileiro pelo menos, é a melhor ilustração do que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: não acumule tesouros aqui debaixo do sol, porque aqui, nesta vida, qualquer tesouro que você tiver, ele vai com o tempo se consumir. Ou ele vai ser consumido naturalmente, ou alguém vai roubá-lo. Então é uma grande roubada, é uma péssima atitude você focar todos os seus esforços em acumular tesouros nesta terra. E qual que é a contrapartida versus os tesouros acumulados na terra? O que Jesus vai colocar? No versículo 20 ele diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Vai dizer, olha, você deve colocar os seus tesouros num lugar onde as aplicações são seguras. E aí o que significa ajuntar tesouros no céu? Ora, ajuntar tesouros no céu é você simplesmente aplicar onde Cristo aplicou. Onde foi que Cristo aplicou a sua vida? Ele aplicou na evangelização de nós homens, daqueles que estavam perdidos. Como é que Jesus nos ensinou a viver aplicando e ajuntando tesouros no céu? O Senhor Jesus disse claramente, se você abrir lá em Mateus, no capítulo 25, você vai ver que o Senhor Jesus ensina que aqueles que estavam nus, eles deveriam ser vestidos por nós. Por quê? Porque quando eu dou vestimenta ao que está nu, eu estou fazendo a Jesus. Quando eu dou comida ao que está com fome, eu estou fazendo a Jesus. Jesus disse, quando vocês fazem a um desses pequeninos, vocês fazem a mim. Quando eu visito alguém que está preso, alguém que está enfermo, eu estou visitando ao Senhor Jesus. Quando eu acolho na minha casa um viajante, um peregrino, eu estou acolhendo ao Senhor Jesus. Quando eu sou hospitaleiro, que é algo mais acomodado na nossa cultura, quando eu estou dando assistência àqueles que estão precisando, aconselhando, amando, abraçando, animando aqueles que estão desanimados, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a Cristo. E o que eu estou fazendo? Eu estou acumulando tesouro num lugar onde nem a traça, nem a ferrugem corrói. Quando eu sirvo aos outros com aquilo que Deus me deu. Por que Deus nos concede bens e concede mais a uns do que a outros? Calvino explicava que existiam na terra ricos e pobres exatamente para que os ricos pudessem servir aos pobres. E por que existem os pobres? Exatamente para que a graça de Deus possa ser conhecida através do favor que os pobres recebem dos ricos. E então os dois ocupam um papel que é um papel singular na história. Um serve para mostrar a generosidade de Deus, e outro serve para dar a oportunidade para que a generosidade de Deus seja mostrada. Ou seja, nós vivemos e ambos temos da parte de Deus um papel a ser desenvolvido nesta vida. O problema é quando aqueles que recebem um pouco mais se negam a fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no lugar deles.
se negam a aplicar e a juntar tesouros no céu. E então eles seguram o que Deus deu para eles, retêm em suas mãos e não servem a mais ninguém com suas riquezas, a não ser a si mesmos. E Jesus está dizendo, não é assim que você deve viver. Os tesouros que Deus confere a você, eles devem servir para que você faça um investimento no céu. E então eu devo pensar seriamente sobre isso, porque a conclusão que Jesus faz disso, ela é uma conclusão impactante. Olha a conclusão que ele faz, o versículo 21 ele diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí você, que não tem poupança e nem aplicação, e não guarda dinheiro no colchão, você dá aquela respirada aliviada agora e diz assim, ufa, esse problema não é comigo, eu não tenho dinheiro, nem na poupança, nem na aplicação, e nem debaixo do colchão, então não vou ter problema com isso. Tem sim. Porque tesouro aqui não tem a ver com um grande montante. Tesouro aqui não tem a ver com uma barra de ouro. Tesouro aqui tem a ver com aquilo que o seu coração ama e deseja, e guarda e defende com unhas e dentes. O Sr. Josias me contou que o irmão dele uma vez, não sei se roubaram, alguma coisa aconteceu com a caixa de ferramentas dele. Uma vez ele chegou aqui e disse para o Sr. Josias, olha, perdi minha joia, aconteceu alguma coisa com a minha joia. O Sr. Josias perguntou, que joia? As minhas ferramentas. O que é tesouro? Tesouro é aquilo que eu gosto tanto, que passa a ter um valor para mim, que é um valor mais elevado do que aquilo que de fato tem. Esses são os nossos tesouros. Tem gente que coloca o coração em coisas, e não precisa ser ouro, pode ser uma casa, pode ser um carro. Eu lembro da história de uma pessoa que eu conheci, que quando conseguiu comprar um determinado carro, essa pessoa dormiu dentro do carro uma semana inteira, ao ponto que a esposa reclamou comigo no final de semana na igreja, pastor, só preciso falar com meu marido. Meu marido comprou o carro que ele sonhava, mas o problema é que eu perdi o marido para o carro, porque agora ele dorme dentro do carro. Ele fica alisando, consertando, instalando coisa lá, e ele pega no sono lá dentro, ele não sai mais lá de dentro. E imagine que ridículo, eu tive que chegar para esse marido e falar para ele. E nessa época eu ainda não era pastor. Eu não sei se ele deu muito ouvidos para mim, mas que o grande tesouro dele era o carro, não há a menor dúvida. E é terrível porque os tesouros atraem o coração. É isso que Jesus está dizendo. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Tem gente capaz de brigar com pessoas e dizer as coisas mais terríveis a outras pessoas, seres humanos, e às vezes até pessoas próximas, simplesmente por causa de coisas que se quebram, coisas que se perdem, coisas que se sujam. Por quê? Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus está dizendo, cuidado com aquilo que é o seu tesouro. Se o seu tesouro for alguma coisa dessa terra, seu coração está aqui plantado nessa terra. Mas se o seu tesouro for Cristo, e for aquilo que Cristo mandou você fazer, ok, aí sim, você está acumulando tesouros no lugar onde a traça nem a ferrugem corroem e onde os ladrões não podem roubar. Então essa é a primeira relação, e aí a pergunta que nós vamos fazer em cada uma delas é exatamente isso. Onde está o meu coração? Nos tesouros do céu ou nos tesouros da terra? Onde eu estou acumulando coisas, aqui na terra ou no céu? Essa é a pergunta. Se você quer dar um passo além do materialismo, a sugestão e a ordem do Senhor Jesus para nós é que você pare de acumular tesouros aqui na terra. Não faça desse acúmulo o foco da sua vida. Não coloque o seu coração nisso. Um professor meu lá do mestrado, ele disse o seguinte, olha, se nós pegássemos todos os cristãos que têm tesouros, e aí sim, agora eu estou falando de grandes montantes, todos que têm tesouros na nossa igreja, e essas pessoas colocassem o coração na obra do Senhor, nós poderíamos colocar missionários em cada canto desse planeta. Mas infelizmente, as pessoas que possuem os tesouros, pelo menos na nossa denominação, estão muito mais interessadas em boas casas, em bons carros, em bons sítios, em boas fazendas, em boas viagens, do que em missões.
Eu conheci uma igreja na Coreia do Norte, é chamado de Igreja de Lata. Essa igreja, ela tem, na Coreia do Sul, perdão. Essa igreja tem 25 anos de existência. Essa igreja começou com 9 membros. E quando essa igreja começou, ela começou com 2 atitudes. A primeira delas é que eles começaram, no dia que eles começaram essa igreja, eles começaram uma reunião de oração que jamais terminou até hoje. Essa reunião de oração é ininterrupta. Mudam apenas as pessoas, mas eles não param. Eu conheci a sala e tive o privilégio de participar durante alguns minutos dessa reunião de oração. Segundo, eles tomaram a decisão que toda a arrecadação da igreja seria revertido 70% para missões. 70% de tudo que eles arrecadassem iria para missões. E eles cumprem isso até hoje. Detalhe, naquela época, quando eles começaram, eles eram 9 membros. E hoje, eles são mais ou menos 5.000 membros na sede. 5.000 membros na sede. Só que a cidade onde eles estão localizados tem 280.000 habitantes. Desses 280.000 habitantes, 200.000 habitantes foram evangelizados por essa igreja. Existem 20 igrejas nesta cidadezinha que foram plantadas nos últimos 25 anos por essa igreja. E o pastor sorridente falou conosco quando nós estávamos lá, só faltam 80.000 para serem evangelizados nessa cidade, dos 280.000. Sabe quantos missionários essa igreja tem ao redor do mundo, ao redor do planeta? Eles têm 380 missionários que eles sustentam ao redor do globo. Vocês querem saber quantos missionários a IPB tem? A IPB inteira, no Brasil todo. Quantos missionários nós sustentamos fora do país? Não dá nem 1/3 disso. E aí você pode perceber quanto do nosso coração está disposto a acumular tesouros no céu ou tesouros na terra. Infelizmente nós somos uma igreja em que a maioria dos nossos membros, ricos ou pobres, estão mais interessados com tesouros da terra do que tesouros no céu. Essa igreja é uma igreja boa, não é uma igreja muito luxuosa, tem lá o seu ar-condicionado, porque a Coreia no verão ela é tão quente quanto aqui no Brasil, e no inverno também faz muito frio lá, mas eles não estão muito preocupados com luxo, eles têm acomodação que é boa, mas eles estão preocupados com missões. Só para vocês terem uma ideia, quando um departamento da igreja quer fazer uma festa, é mais ou menos assim, olha, vocês vão arrecadar para vocês fazerem a festa. Só que é o detalhe, se vocês arrecadarem $1.000 para fazer uma festa, $700 vai para a missão, vocês vão fazer a festa com os $300. Então se você precisa de 1.000, vocês vão ter que arrecadar, quanto aí? 70, vocês vão ter que arrecadar uns R$9.000 para vocês conseguirem os 1.000 que vocês precisam. Uns $9.000. É assim que funciona, essa é a matemática deles. Então de tudo que entra na igreja, não importa por onde entra ou como entra, 70% vai para missões. E essa igreja está quase terminando a evangelização de uma cidade inteira. Por quê? Porque eles não estão acumulando tesouros aqui na terra. Eles estão acumulando tesouro no céu. Onde está o nosso coração? Porque no lugar onde ele está, está também o nosso tesouro. O grande desafio da palavra do Senhor é: use o que Deus te deu para acumular tesouros no céu. Isso vai garantir, inclusive, que o seu coração estará no lugar certo e não no lugar errado. Mas deixa eu ver agora as outras relações que Jesus faz. A primeira é tesouros do céu e tesouros da terra. A segunda relação é a questão dos olhos. Ele diz que os nossos olhos, isso parece um pouco sombrio para nós, ele diz o seguinte: olha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Para nós entendermos um pouco isso, eu preciso de um pouco da cultura do judeu. Para o judeu, os olhos são exatamente as janelas da alma ou do coração. E é interessante que o judeu considera que o coração, o centro das emoções, não é aqui onde nós consideramos e onde nós sabemos que está o coração, mais ou menos no meio do peito, um pouquinho voltado para o lado esquerdo. Não, para o judeu o centro das emoções é o estômago, é aqui. E é muito fácil de entender por quê. Quando você fica muito nervoso, aonde você sente o seu coração? É no estômago, né? Ou dá uma gastrite,
ou você sente fome, ou acaba a fome, mas parece que o estômago da gente está relacionado às emoções. Quando você sente medo, você diz, me deu um frio aonde? Aqui? Não, deu um frio na barriga. Por quê? Porque parece que emoção, coração, está relacionado mesmo com o estômago. E nesse sentido, acho que os judeus, eles eram mais espertos do que a gente, para localizar estas emoções. E aí há uma relação muito interessante. Por quê? Porque parece que o nosso estômago é o órgão que está mais ligado com os olhos. Basta que você olhe uma criança diante de uma loja de doces. Os olhos dela brilham diante do chocolate. Ou seja, os desejos mais profundos do seu coração são estampados através dos olhos. E os olhos despertam os desejos mais profundos do coração, seja com a comida ou seja com qualquer outra coisa. A prova disso é, o seu maridão está lá dirigindo um carro e de repente passa do lado dele um outro carro, uma BMW, e ele não consegue não olhar. E sabe por que ele olha? Porque lá no fundo ele gostaria de estar dirigindo uma Ferrari, não uma BMW. Mas passou a BMW, vamos olhar para a BMW. A verdade é o seguinte, é que o nosso coração está ligado com os olhos. E os olhos estão ligados ao coração. Os olhos descrevem o que o coração deseja. E os olhos alimentam os desejos do coração. E então o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, se o seu coração, a ideia aqui, olho está substituindo o lugar do coração, é isso que Jesus está dizendo. Se o seu coração for bom, então o seu corpo inteiro será iluminado. Mas se o seu coração for mau, o seu corpo vai entrar em trevas. E a prova para saber como está o coração é exatamente os olhos, porque os olhos olham para aquilo que o coração deseja. Se a boca fala daquilo que está cheio o coração, os olhos, eles buscam, eles olham, eles focam naquilo que está no coração. Se o coração está em trevas, estes olhos querem ver coisas das trevas. Se o coração está cheio de Deus, está na luz, estes olhos querem ir para a luz. Eu já convivi com algumas pessoas e já conversei com pessoas que estavam passando por uma profunda depressão. E sabe o que essas pessoas mais odeiam? Luz. Quando dá um problema sério no coração, um problema sério emocional, e as trevas de uma depressão tomam conta de você, a última coisa que você quer é luz. Porque quando o nosso coração está mal, seja por uma questão biológica, ou seja por uma questão emocional ou espiritual, nós nos afundamos nas trevas. Quando o nosso coração está cheio de Deus, nós queremos luz, nós queremos brilho, nós queremos sol. E é exatamente disso que Jesus está dizendo, está falando. Jesus está fazendo uma relação entre olhos bons, corações bons, e olhos maus, corações maus. Ele está dizendo, ó, olhos bons iluminam toda a vida da pessoa. Corações bons levam a pessoa para aquilo que é iluminado. Mas corações maus levam para as trevas. Bom, por que isso está entre uma sessão em que Jesus fala de tesouros dos céus e tesouros na terra, e na sequência que você não pode servir a dois senhores, a Deus ou às riquezas, você deve escolher? Por que Jesus vai falar sobre olhos bons e olhos maus exatamente no meio disso? Ele vai falar exatamente por causa de uma frasezinha que a gente usa e aplica normalmente na hora do almoço, quando os filhos da gente colocam lá no prato mais do que eles dão conta de comer, a gente usa uma frasezinha, você lembra como que é? Ô menino, você tem um olho maior que a barriga? Não é assim que a gente fala? Olho grande, e a gente repreende por causa disso. Mas a vida do materialista é exatamente isso. É um olho maior do que a barriga. É um olho em trevas. É um olho que olha e cobiça e deseja tudo que vê. Deseja a casa do outro, o carro do outro, o emprego do outro. E em alguns casos mais dramáticos, a mulher do outro. Mas são os olhos em trevas que buscam os tesouros dessa vida e passam o tempo inteiro focado nos tesouros. São os olhos que ficam 20 vezes ao longo do dia olhando o extrato do banco para ver como as coisas estão, para ver se dinheiro cresce debaixo do olho do dono igual boi. São olhos maus que só sabem olhar para os tesouros da terra. E Jesus está dizendo, olha, se os seus olhos forem assim, você está perdido. Porque que grandes trevas
são os olhos maus daqueles que já sabem a verdade, daqueles que estão no caminho. Jesus está dizendo, pior do que os olhos do materialista incrédulo, são os olhos do materialista cristão. Porque eles sabem a verdade e ainda assim entregam o seu coração às riquezas debaixo do sol. E isso é terrível, isso é triste. Jesus está dizendo, cuidado com o seu coração. E um jeito de cuidar do seu coração é cuidar dos seus olhos, porque para onde os teus olhos estão te puxando, é ali que está o seu Deus. Há 2 anos atrás, se eu não me engano, o reverendo Cícero foi pregar num dos acampamentos, e ele falou uma frase que eu acredito que foi a frase nesse acampamento que chocou mais os adolescentes que estavam lá e os jovens. Ele disse o seguinte: o seu Deus é exatamente aquele que ocupa a maior parte do seu tempo durante o dia. Se você passa a maior parte do seu dia pensando em dinheiro, e lutando e trabalhando por dinheiro, então você está servindo a esse Deus. Se você passa a maior parte do dia com os seus olhos voltados para a rede social, cuidando da sua rede social o dia inteiro, ali está o seu Deus. Se você passa a maior parte do seu dia cuidando lá do seu carro, lavando, encerando, ou fazendo isso com a sua casa, cuidando, arrumando, encerando, deixando tudo organizado, você não consegue pensar em outra coisa a não ser manter sua casa em ordem, aí está o seu Deus. A sua empresa, os seus filhos, aí está o seu Deus. E é disso que Jesus está falando. Cuide dos seus olhos, porque os seus olhos podem iluminar o seu corpo, ou podem colocá-los em trevas. Tudo depende para onde você está olhando. Olhos bons olham para o Senhor, olhos maus olham para os tesouros aqui desta terra. Olhos bons olham para o Senhor, olhos bons são materialistas, sagazes, famintos por ter alguma coisa. Terceira relação que ele faz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Terceira relação: Deus versus riquezas. Ou você é servo de um ou servo de outro. Na nossa cultura a gente tem uma dificuldade com esse texto. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura em que as pessoas às vezes têm 2 ou 3 empregos. E aí você lê esse texto e não entende muito bem. Não, peraí, pastor, como é que é isso? Eu tenho 2, 3 empregos, eu trabalho em 2, 3 lugares, eu sou excelente nos 3 lugares. Embora isso seja muito difícil, mas existe. Mas a questão aqui de servir aqui não é servir como um empregado, e nem é servir dentro de uma igreja, numa adoração, embora aí seria ainda mais difícil. Mas a questão de servir aqui, a palavra aqui é ser escravo. E ele está dizendo assim, ó, ninguém pode ser escravo de 2 senhores. Porque ou você vai se devotar a um e desprezar o outro, ou você vai servir de forma correta a um e de forma desleixada a outro. Você só pode ser escravo de um único Senhor. E aí Jesus vai dizer, ou você é escravo das riquezas e você é um materialista, contumaz, ou você é escravo de Deus e você viverá pela fé. Você vai trabalhar, mas a sua maior prioridade não é o seu trabalho. O seu trabalho vai ser visto como uma oportunidade para você também servir a Deus. Como diz lá em Colossenses, você está servindo a Deus mesmo quando os outros não estão te vendo. E então você está servindo a Deus com todo o seu coração, não debaixo da vista do seu patrão, porque você sabe que antes do seu patrão, você está servindo a Deus. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Aqueles que servem as riquezas, eles vão magoar o coração de Deus. Porque em algum momento, que eles forem colocados entre a cruz e a frigideira, ou a cruz e o cofre, eles vão ter que fazer uma opção. E nesse dia vai ser muito triste, porque eles vão optar pelas riquezas, pelos cofres. Isso é muito triste. E é isso que Jesus está dizendo. Quem foi chamado para viver no caminho não pode servir a Mamon.
É interessante isso, né? Mas a palavra dinheiro, você sabia que a palavra dinheiro é uma tradução da palavra mamon, que é um deus, ou, perdão, um ídolo. É triste isso, né? Aquilo que você recebe todo final de mês tem um nome, se chama dinheiro. E o nome dinheiro é o nome de um ídolo. E aí, sabe o que é mais interessante, mais drástico ainda? É que a ganância ao dinheiro é idolatria. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, ele classifica uma série de coisas como idolatria. Lá no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, olha, a imoralidade, a impureza, as paixões lascivas, os desejos maus e a ganância, que é idolatria. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que idolatria não é você simplesmente se ajoelhar diante de uma imagem. Ele está dizendo que quando você entrega o seu coração ao desejo profundo de praticar qualquer uma dessas coisas que ele listou aqui, ou simplesmente praticar a retenção dos tesouros, você está sendo um idólatra. Isso é idolatria. Não, pastor, eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou professo, eu trabalho na igreja, eu sou líder, eu sou uma pessoa de oração. Olha, não importa quem você seja, se você é ganancioso, você é idólatra. É isso que esse texto está dizendo. Se nós somos gananciosos, nós estamos praticando uma idolatria pior do que daquela denominação que nós gostamos o tempo inteiro de ficar condenando por causa de idolatria, como se eles fossem os únicos que praticassem idolatria. É bem provável que nós praticamos mais idolatria do que eles, porque nós simplesmente achamos que a única forma de idolatria que existe é se ajoelhar diante de uma imagem de barro. Mas essa é apenas uma das formas de você ser idólatra. A sua relação com o dinheiro, a nossa relação com o dinheiro é uma grande oportunidade de praticar idolatria. A nossa relação com os tesouros dessa vida é uma grande oportunidade de praticar idolatria. A nossa relação com as coisas que nós temos é uma oportunidade de praticar idolatria. Ou você acha que ficar como nós ficamos, olhando num celular de 5 em 5 minutos é alguma coisa normal? Não é. Então para de ficar achando que idólatra é só aquele que ajoelha diante do barro. Nós estamos escravizados por coisas muito mais do que alguns estão escravizados por imagens de barro. Então não pense que idolatria é alguma coisa que está bem longe de você, porque não está. Idolatria ao dinheiro é uma coisa terrível. E Jesus está dizendo, você não pode servir ao materialismo e a Deus, porque você vai aborrecer uma coisa ou outra. E por último, a última relação que ele faz. Do versículo 25 ao versículo 34, nós temos um texto conhecidíssimo, que a gente prega sobre ele. Eu já preguei aqui na igreja várias vezes sobre ele, falando sobre ansiedade. Há 3 semanas atrás eu coloquei um texto no boletim falando sobre ansiedade, e nós estamos o tempo inteiro lidando com isso. O texto do boletim de hoje fala sobre ansiedade. E a última relação que ele faz é a relação entre preocupação e fé. Eu não vou falar sobre ansiedade, eu vou falar sobre preocupação, que é o que Jesus está fazendo no contexto geral. Quando você pega o texto do Sermão da Montanha e essa parte inteira onde ele está tratando do materialismo, o que Jesus está dizendo é mais ou menos o seguinte: olha, você tem que fazer uma opção na sua vida. Se você quer viver no caminho que Cristo nos propõe, esse caminho é um caminho de fé. Você pode andar por esse caminho, ou você pode continuar andando pelo caminho do materialismo. O caminho do materialismo e dos incrédulos é o caminho da ansiedade. É o caminho onde você vai acordar todos os dias preocupado com o que comer, todos os dias preocupado com o que vestir, todos os dias preocupado com o que beber. Este é o caminho das preocupações, porque você não tem onde ancorar a sua esperança, você não tem onde depositar a sua confiança, você não tem onde resguardar o seu coração e a sua vida, você não tem onde resguardar as pessoas que você ama. Esse caminho é o caminho do incrédulo, é o caminho da preocupação.
Você tem duas opções dentro desse caminho. Ou você rói as suas unhas e morre de preocupação, ou você se torna uma pessoa absolutamente insensível e não está nem aí para ninguém. E se entrega ao egoísmo. Mas de qualquer forma as duas saídas são terríveis. Do outro lado você tem a fé. E a proposta da fé, o Senhor Jesus diz: venham comigo, no meu caminho vocês vão buscar primeiro o reino do meu Pai. E buscando o reino do meu Pai, o meu Pai vai cuidar das coisas de vocês. E Ele vai dar a vocês o que vocês precisam na hora certa. E vocês vão mudar tudo na vida de vocês. Quando vocês forem orar, por exemplo, vocês não vão pedir uma despensa cheia. Vocês vão orar e vão pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque vocês precisam se ocupar com os problemas de hoje. Porque os problemas de hoje já são demais para vocês. E meu Pai sabe disso. Então vocês não têm que se preocupar com nada, a não ser com o que vocês vão fazer hoje. Porque é o máximo que vocês dão conta. E então, Jesus faz algumas comparações interessantes, só para mostrar para nós o quanto é terrível e o quanto é uma atitude equivocada viver ansioso e preocupado. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês estão vendo as aves? Muito bem, vocês sabem que as aves não trabalham, vocês sabem que as aves não guardam em celeiros, vocês sabem que as aves não têm salário no final do mês, não tem ninguém cuidando delas, ninguém, pelo menos aqui debaixo do sol, mas o Senhor sabe o que elas precisam, e o Senhor não deixa elas morrerem de fome. E aí Jesus vai usar o exemplo do menor comparando com o maior. Jesus está dizendo assim: olha, se o meu Pai cuida assim das aves, que não são a primícia da criação, os homens são, quanto mais de vocês. Apaga. Vamos para o segundo exemplo. Jesus está dizendo: vocês estão vendo os lírios do campo? Vocês que estão preocupados com a vestimenta? Você conhece alguma coisa mais bela do que um lírio do campo na sua maturidade? Quando aquelas flores se abrem, elas são magníficas. Aí Jesus está dizendo: olha, elas não trabalham e elas não fiam, elas não fazem tecido, elas não têm estilistas e elas não vestem roupas feitas por elas próprias. Bom, se o Pai Celeste veste assim as ervas do campo, quanto mais Ele fará com vocês. O exemplo que o que vale para o menor vale muito mais para o maior. Vocês valem mais do que os lírios do campo. Aí Jesus está dizendo: por que vocês estão vivendo inquietos? O problema da inquietação de vocês não são as coisas. O problema da inquietação é um problema mais profundo. É quando falta fé no coração. Então Jesus está dizendo: faça uma avaliação de como é a sua vida. Porque se o que tem movido o seu coração são as preocupações, então significa que esse coração, ele está vazio de fé. Se por outro lado você está vivendo por fé, confiando no Senhor, então o seu coração estará vazio das preocupações. E isso por quê? Porque eu não posso ter preocupação sobre as coisas materiais, sobre as coisas dessa vida, sobre o futuro. Porque a minha preocupação, é a terceira frase de Jesus, a minha preocupação não pode acrescentar um segundo na minha existência. Eu não vou viver 24 horas e 10 minutos se eu passar um dia inteiro bem preocupado. Muito pelo contrário, é provável que no meio da preocupação as horas passem muito mais rápido. Basta alguém dizer para você: olha, daqui 1 hora nós precisamos sair urgente para São Paulo. Essa 1 hora vai voar. Você pensa assim: bom, eu preciso ir na minha casa, eu preciso arrumar pelo menos uma muda de roupa, eu preciso abastecer o carro, eu preciso calibrar o pneu do carro. E se você sair daqui agora, 1 hora, não dá tempo de você sair para São Paulo. Porque quando uma agenda é estabelecida, o relógio parece que ele começa a acelerar. Quando surge alguma preocupação, alguma ansiedade, o relógio fica enlouquecido. E ao invés de você ganhar tempo, você perde tempo. Então veja, é um péssimo negócio essa relação. Se você está do lado da preocupação, você provavelmente está vivendo uma vida muito difícil, inquieta, insegura. Provavelmente você está cultivando aí uma gastrite. Provavelmente você está com o coração enfermo. Provavelmente você deve estar com a boca cheia de afta. Provavelmente você deve ter feridinhas na cabeça. Provavelmente sua pressão deve estar desregulada. Ou você está sendo um sério candidato a se tornar um diabético.
Isso tudo por quê? Porque ao invés de viver por fé, a gente está vivendo pelas preocupações. E o que está por trás disso daí é uma relação errada com as coisas. Conserte a sua relação com as coisas, dê um passo para fora do materialismo e você provavelmente vai viver melhor. Porque você vai deixar de viver pelas preocupações e vai começar a viver por fé. É isso que Jesus está dizendo. Aí vai sobrar tempo para você investir no reino de Deus. Aí vai sobrar tempo para você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e deixar que as outras coisas Deus vá fazendo na hora certa. Aí você vai entender que para nós basta as preocupações do próprio dia. Porque eu não dou conta de nenhuma preocupação a mais do que aquelas do próprio dia. Isso é o máximo que eu consigo. Qualquer coisa mais do que isso é demais para nós. Nós temos uma imagem superlativada de nós mesmos. E nesse texto Jesus está dizendo assim, vocês não dão conta nem do dia. Basta o próprio dia, basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se ocupe com as coisas de um dia, porque é o máximo que vocês dão conta. É interessante porque esta é a frase que é ensinada àqueles que são viciados, por exemplo, quando eles entram nos alcoólatras anônimos, ou nos que têm problema químico, problema com drogas químicas, e quando eles vão para esse centro de recuperação, a primeira lição que eles aprendem, um dia de cada vez. Jesus já disse isso há 2000 anos atrás. E Ele não falou para a gente viciada em droga. Ele falou para a gente viciada em dinheiro, viciada em arrumação, viciada em preocupação, viciada em armário lotado, viciada em guarda-roupa cheio. Jesus disse, basta um dia de cada vez. É o máximo que vocês dão conta. É isso que eu tenho que aprender, irmãos. Sabe como que você dá um passo para fora da preocupação, para fora da ansiedade, para fora da preocupação, para fora do materialismo? Você dá um passo substituindo tesouros, busca por tesouros terrenos, por busca por tesouros celestiais. Cuidando dos seus olhos, para que eles sejam bons e não maus. Servindo a Deus e não as riquezas. Vivendo por fé e não por preocupação. Isso coloca a gente para fora do materialismo. O meu desafio e a minha mensagem, que é para mim e para você nesta noite, a mensagem do Senhor, é que a gente dê um passo para fora do materialismo, pela fé em Cristo Jesus.